ou acesse a sua Bíblia no celular, no tablet, em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Eu farei a leitura na NVI, né, mas a NVI, a versão mais conhecida, né, e impressa, né, então talvez se você acessar em aplicativo, pode ser que haja uma versão aí de 2023, ok? Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês brigam no coração, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Falemos com o Senhor, irmãos. Santíssimo Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, nesse texto, como em tantos outros, nos mostra o caminho da verdadeira sabedoria. E por isso, Senhor, suplicamos a Ti, que pela graça de Cristo, abra os nossos olhos, esquadrinhe o nosso coração, nos faça, Deus, entendermos e trazermos à tona a verdadeira sabedoria que está em nós. Ou qual sabedoria está em nós, Senhor? Que de fato possamos aprender através desse texto. E principalmente possamos aprender a viver e a expressar sabedoria nas nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém. Quem aqui na igreja é sábio? Quem aqui na igreja é inteligente? Levante a mão, por favor. Crianças, talvez vocês conheçam a lenda do rei Arthur. Nessa lenda, a lenda do rei Arthur, a verdadeira identidade do rei, ela estava escondida. Ela não era conhecida por ninguém. E muitos nobres, muitos cavaleiros tentaram retirar a espada, a famosa espada Excalibur da pedra. Eles tentavam, eles se consideravam dignos de serem reis, por isso eles tentavam retirar a espada, mas ninguém conseguia. Mas Arthur, um jovem humilde e desconhecido, que ninguém poderia imaginar quem era, em um momento providencial, ele retira a espada Excalibur da pedra, um feito que ninguém jamais conseguiria realizar. E através disso, com esse ato simples e eficaz, ele demonstrou quem ele realmente era. E essa história, irmãos, ela nos mostra, entre outras coisas, que a nossa vida, ou quem nós somos, ou o que temos, não é demonstrado através da aparência ou da nossa pretensão. Da mesma forma, a verdadeira sabedoria que Tiago nos apresenta aqui, nos mostra, ela não é determinada pela aparência que você tem,
pela sua pretensão, ou pelas ações que você comete de maneira aparente para as pessoas, mas através de ações simples, verdadeiras e eficientes. E Tiago nos fala sobre isso. Tiago nos mostra que essa verdadeira sabedoria deve ser demonstrada pela humildade e pelas ações, e não pelas simples palavras, ou pelo simples conhecimento elevado que nós tenhamos. Portanto, a gente vai pensar hoje sobre o tema: traga à tona a sabedoria em sua vida. Traga à tona a sabedoria em sua vida. A gente precisa entender, né, a lógica aqui do texto de Tiago, e nos lembrarmos que Tiago acabou de se dirigir a muitos que queriam ser mestres. E Tiago diz: irmãos, não queiramos ser muitos de nós, ou muitos de vocês, mestres, porque receberemos um juízo maior. Então ele trata da responsabilidade de todos, especialmente daqueles que se arrogavam serem mestres e sábios, terem a responsabilidade de dominar a língua. Dominar a língua. Agora, Tiago, como que mudando de assunto, mas na verdade não, ele pergunta de uma maneira bem subjetiva: quem é sábio e inteligente entre eles? E o texto aqui no versículo 13 começa assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É como se Tiago chegasse aqui na igreja e perguntasse: irmãos, quem aqui é sábio? Levanta a mão, por favor. Irmãos, quem aqui é sábio? Quem é inteligente? Quem tem muito conhecimento aqui, por favor, levante a mão. Ele poderia ter escrito de forma diferente, quem sabe de forma mais objetiva para iniciar o seu texto. Poderia ter iniciado assim, ó: quem aqui se acha inteligente, demonstre isso, por favor. Vem aqui na frente e mostre que é inteligente, ou que é sábio. Mas ele não faz dessa maneira objetiva, porque estragaria o seu argumento. Ele começa de uma forma indireta e subjetiva, para atingir as aspirações e motivações que estavam no coração dos seus ouvintes. Assim como pode estar também no coração de muitos de nós aqui. E o que eles aspiravam? Muitos ali aspiravam serem reconhecidos como mestres sábios, inteligentes na comunidade. É por isso que no texto anterior, Tiago tratou disso, e enfatizou aí como que a língua de muitos demonstra que de fato não são sábios. E a pergunta que ele inicia aqui então, provocando a eles para perguntar: eu acabei de falar para vocês que muitos de nós não devemos querer ser sábios, mestres na igreja. Agora, por favor, levante a mão quem é sábio aqui na igreja. Quem é inteligente, quem é instruído, quem se julga assim. É possível que, quando esse texto foi lido na igreja, pregado na igreja ali, naquela comunidade, alguns possam ter se perguntado assim: será que ele quer dar alguma responsabilidade especial para eu que sou tão sábio aqui na igreja? Será que é por isso que o pastor está perguntando quem é sábio aqui? Será que ele vai me chamar para pastorear, ensinar esse povo ignorante nessa igreja? Será que é isso? Acho que eu vou levantar minha mão. Isso então foi diretamente colocado de forma proposital por Tiago, para provocar os instintos, os desejos do coração daqueles ouvintes. E no contexto maior da carta de Tiago, ele está desejoso que nós, como crentes, tenhamos uma fé viva em Cristo, uma fé que impacte a nossa vida pessoal e a nossa vida comunitária no geral. Então a fé, ela deve produzir efeitos transformadores e práticos na vida dos crentes. E assim também essa sabedoria, que é a expressão da nossa fé, deve ser demonstrada na prática humilde, em vez de afirmações arrogantes. Então, quando ele formula essa pergunta, ele está nos desencorajando
a fazermos falsas alegações de sabedoria no nosso coração e também com a nossa língua. Então agora ele apresenta um critério concreto e não subjetivo para a gente avaliar se somos sábios ou não. Quem é sábio na igreja e que na verdade é um falso sábio, na verdade é um tolo. Portanto, irmãos, que esse sermão de fato sirva para nos encorajar a buscar a sabedoria do alto, para manifestar o seu fruto numa prática justa em nossas vidas. Agora, qual é a primeira lição desse texto para nós? Primeiro, Tiago nos ensina que a sabedoria de baixo transtorna a vida. A sabedoria humana, a sabedoria terrena, a sabedoria natural, a sabedoria que ele chama aqui também de demoníaca, ela transtorna, ela destrói, ela desorienta toda a nossa vida. Olha os versículos 14 a 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Veja que Tiago, ele vai do assunto da sabedoria e inteligência, no versículo anterior, para o assunto aqui da inveja e ambição. Será que ele está mudando de assunto? O que isso tem a ver com sabedoria, inveja, ambição? Tiago está preparando o terreno, está preparando, está planejando para desmascarar a falsa sabedoria dos sábios pretensiosos ali da igreja ou de qualquer outro lugar. Tiago aqui expõe, irmãos, que quem alega ser sábio, enquanto o seu comportamento é egoísta, de fato não tem a sabedoria que é esperada de uma pessoa e esperada de um cristão. O que importa, Tiago mostra aqui, é o comportamento sábio e não apenas palavras aparentemente sábias e inteligentes. Veja aí que no versículo 15, ele mostra que essa atitude pecaminosa é uma espécie de sabedoria. Só que não é a sabedoria correta. Sim, é um tipo de sabedoria. Mas qual tipo de sabedoria é? Ele vai dizer que ela é terrena, é aqui de baixo, não é lá do alto. Ele vai dizer que ela é natural. Aí as traduções vão ter opções diferentes de palavras. Algumas, por exemplo, traduzem como animal. Mas a palavra psique do texto aqui, ela não tem uma ideia como tem para nós hoje de algo animal como diferente, distinto do ser humano. A palavra animal, como vem da etimologia em latim, vem de anima. Anima tem a ver com aquilo que anima, ou seja, a nossa alma. É por isso que muitas vezes, pegando o latim, a etimologia do latim, essa palavra animal é usada para traduzir a alma ou aquilo que tem alma. Mas o que ela significa basicamente aqui é algo que é natural. Algo que não é produzido por algo sobrenatural ou de Deus. Mas é algo que vem meramente do ser humano, da natureza humana. Por isso que a opção natural, ou como a NVI interpreta aqui, não espiritual, ela é boa. Mas o mais grave ainda é que Tiago vai dizer que ele vai construindo uma escadinha, né? Ela é terrena, ela é natural ou não espiritual, é demoníaca. Porque são os demônios comandados, chefiados por Satanás, que instigam no coração humano, desde lá do Éden, essa falsa sabedoria. Essa sabedoria terrena, essa sabedoria natural, essa sabedoria que não vem de Deus. Então Tiago mostra aqui que, de fato, essa é a sabedoria que essas pessoas às vezes têm. Por quê? Porque ela está cheia de inveja e ambição egoísta. Então o que Tiago mostra é que, se as ações são motivadas por inveja e ambição, se elas revelam a negação da verdade, da realidade à sua volta, então essa suposta sabedoria é revelada pelo que ela realmente é.
Ela é terrena, ela é natural e ela é até demoníaca. Não importa quão eloquente uma pessoa seja, quanto conhecimento ela demonstre, quantas palavras bonitas e agradáveis saiam dos seus lábios, a atitude egoísta do coração denuncia a origem baixa desse conhecimento, dessa falsa sabedoria. Crianças, tem um outro mito que é bem interessante, bem antigo, chamado o mito de Ícaro. Talvez você possa até usar, se você está desenhando, você possa usar para fazer um desenho aí de Ícaro voando nas suas asas construídas com pena e cera. Ícaro e seu pai, Dédalo, estavam presos no labirinto. O seu pai então tem uma ideia de fazer asas, colando penas com cera para que eles possam escapar daquele labirinto. Mas desse processo, o pai de Ícaro o adverte para que ele não voe muito alto, para que ele não fique se exibindo, não fique se mostrando, que se ele se chegasse muito próximo do sol, a cera iria se derreter e ele iria cair. Contudo, embriagado por sua arrogância e o seu desejo de ser reconhecido e de se exibir, Ícaro ignora o conselho sábio do seu pai. Ele voa tão alto que o sol derrete as suas asas e o leva à queda fatal, uma morte trágica. Irmãos, essa história nos ensina, e crianças, essa história nos ensinam a importância da moderação e da humildade na nossa vida. E de realmente seguirmos conselhos sábios, verdadeiros, daqueles que estão à nossa volta. Essa história serve para mostrar o perigo dessa sabedoria falsa, dessa arrogância que muitas vezes há em nós. Ícaro, quando ele se deixa levar pela euforia ali do voo, ele acaba pagando com a própria vida. E é assim que o orgulho faz a nossa vida. O orgulho e o desejo de autopromoção nos levam à destruição. A ambição excessiva e a falta de moderação têm consequências trágicas na nossa vida. Mas onde que a gente consegue ver isso? Onde que a gente vê isso no dia a dia? Tiago mostra aqui para a gente que a gente precisa entender o fruto que essa sabedoria terrena, natural e demoníaca produz, para que a gente possa identificar onde ela está presente em nós. E ele vai mostrar aí que é a desordem interna do coração que se revela na desordem externa da nossa vida. O nosso coração, com os nossos afetos desordenados, ele vai desordenar e vai se revelar nos nossos relacionamentos, na forma como nós tratamos as pessoas, na forma como nós lidamos com o nosso trabalho, na forma como nós lidamos com o nosso estudo, na forma como nós lidamos com os nossos dons. A desordem interna do nosso coração vai fatalmente se revelar em desordem externa na nossa vida. Veja que, será que alguém chega diante das outras pessoas e diz assim: olhe, eu vou te mostrar como que a sabedoria pode fazer você conseguir alcançar os seus objetivos invejosos e egoístas. Você tem inveja de alguém? Você tem ciúme de alguém que está numa posição melhor que você? Ou que é mais exaltado e honrado que você? Eu vou te mostrar. Vou te dar uma sabedoria que vai fazer você derrubar essa pessoa, passar essa pessoa para trás, tomar o lugar dela, tomar a posição dela. Alguém faz isso? Você já ouviu alguém falar isso? Até os coaches de autoajuda, você já ouviu falar? Dificilmente você vai ouvir. Na época de Tiago também ninguém falaria isso. Ninguém diria assim: ó, veja como essa sabedoria pode fazer você ficar rico para esfregar no rosto dos seus inimigos a sua riqueza. Dificilmente alguém faz isso. Há 2000 anos atrás, ou mesmo hoje. Mas como é que a gente vê isso no dia a dia, na prática real da nossa vida? A gente precisa perceber, irmãos, que nem sempre essa ambição egoísta que Tiago fala aqui tem a ver com uma ambição financeira, monetária ou de bens físicos.
muitas vezes, e geralmente é, um outro tipo de ambição egoísta. É ter honra, ter prestígio diante das pessoas, inclusive na igreja. Eu querer ser honrado, ser prestigiado, e que todo mundo venha voltar a sua atenção para mim, que eu seja bajulado pela minha sabedoria, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, para os títulos que eu carrego, os diplomas que eu tenho. Esse é um tipo de ambição egoísta, que frequentemente se apresenta na nossa vida, mas nós nem sempre identificamos como sendo isso. Ter influência sobre as pessoas através do meu conhecimento, da minha sabedoria, porque tendo influência, na verdade, eu quero o controle sobre as outras pessoas. Eu quero ter o controle sobre a vida das pessoas, eu quero cativá-las para mim, eu quero impor nelas as minhas ideias, eu quero que as pessoas e a igreja seja um fórum para eu expor as formas, as coisas como eu penso, como eu entendo, e não como Deus ensina e revela na sua palavra. Esse é um tipo de ambição que se revela na nossa vida. Se revela na igreja, se revela na faculdade, se revela no trabalho, de diferentes modos, diferentes formas. E como é que a gente pode perceber isso, irmãos? Como é que a gente pode olhar, examinar a nossa vida ou a vida de alguém que a gente está querendo ajudar, aconselhar a ver isso na vida diária? Ver que de fato há uma presença dessa sabedoria ambiciosa e egoísta na vida de uma pessoa. E aí a gente pode usar alguns ditados que vão bem nesse ponto. Lembra do ditado, pelos frutos se conhece a árvore? Ou do ditado, onde há fumaça, há fogo? Quando você observar os sinais que Tiago menciona aqui no texto, e você levar esses sinais a sério, e com sabedoria saber examinar e avaliar esses sinais, você vai perceber a presença dessa falsa sabedoria, ou na sua vida, ou na vida de outras pessoas. Veja que o que Tiago mostra aqui, que o importante não é o exterior aparente, mas o interior do coração e os efeitos que ele produz na nossa vida. Então, quando a sabedoria é terrena, natural e demoníaca, ela vai deixar, diz Tiago aqui, um rastro de mal e desordem na vida de uma pessoa, na sua própria vida. Então você pode fazer algumas perguntas para perceber isso. Como as pessoas à sua volta são impactadas pela sua sabedoria? Independentemente se você julga ela boa ou não. Como elas são impactadas pela sua sabedoria? Isso pode ser na sua vida, ou você pode fazer isso para uma pessoa, para um amigo, um parente que você está querendo ajudar. Olha, irmão, como que as pessoas à sua volta são impactadas pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, pela sua sabedoria? Como que elas são impactadas? Bem ou para mal? Essa sabedoria que você tem, ela produz disputas e relacionamentos conturbados? Essa sabedoria produz ressentimento e mágoas, uma após outra? É isso que ela produz? Ela distrata e despreza as pessoas como sendo inferiores, como sendo tolas, para que você possa se evidenciar como mais sábio, mais inteligente do que elas? Essa sabedoria humilha quem não é inteligente? Então é isso que Tiago coloca aqui para a gente. Ele está dizendo que, olha, esse ciúme, essa ambição egoísta no coração, vai deixar atrás de qualquer um que tenha esse tipo de sabedoria terrena, natural e demoníaca, um rastro de desordem e destruição. E você vai ver isso na vida dessa pessoa, você vai ver na vida das pessoas à sua volta, você vai ver nos seus negócios, você vai ver nos seus estudos, você vai ver em todas as áreas da sua vida. Porque essa falsa sabedoria, ela vai desorientar tudo. Como um sistema planetário, em que uma outra estrela passa com a sua gravidade, a sua força,
muito próxima, desorienta todos os outros corpos. Os cometas, os asteroides, os próprios planetas são desorientados. Assim também a nossa vida, quando essa sabedoria falsa, terrena, demoníaca está presente, ela conturba tudo. Esse é o fruto. Esse é o fruto que ela produz. E se a gente observar que na nossa vida esse é o fruto que está presente, então a gente tem claramente um sinal de que, na verdade, não temos a sabedoria que vem do alto, mas sim essa terrena, natural e demoníaca. E veja, irmãos, que Tiago, ele não tem medo de chamar as coisas pelo que elas são. É como a gente diz no ditado popular, é dar nome aos bois. Você está conversando com alguém, e você percebe que essa pessoa que se arroga ser sábia, inteligente ou muito espiritual, ela na verdade não é, e o rastro de destruição que ela deixa evidente isso. Então você precisa chamar essa sabedoria, ou essa inteligência, ou esse conhecimento, pelo que ele é, e falar: fulano, perceba como está a sua vida, perceba o que isso tem causado na sua vida. Isso não vem de Deus, irmão, isso não está produzindo bem nenhum. Você está destruindo pessoas, destruindo relacionamentos, destruindo e conturbando a igreja dessa forma. Então precisa dar nome aos bois. E muitas vezes nós vamos precisar chegar diante do espelho e falar para nós: olha Anderson, olha João, olha Maria, essa sabedoria que você acha que tem, na verdade é terrena, natural, não espiritual, e é demoníaca. Olha o que ela está causando. Não está trazendo bem. Não promove o Redentor, não promove a Deus, está promovendo você. E ao promover você e colocar você no centro de tudo, ela está conturbando todas as coisas da sua vida, na sua vida. Jay Adams, ele tem uma percepção aqui muito perspicaz nesse texto. Ele nos mostra que esse texto ensina um princípio vital que a gente pode usar na nossa vida. E ele diz que esse princípio do versículo 16, onde houver inveja e egoísmo, haverá conturbação e toda prática inútil. Ele vai dizer que isso funciona nos dois sentidos. Que eu posso aplicar esse princípio do versículo 16 nos dois sentidos. Por exemplo, por um lado, quando você perceber em você mesmo ou em alguém o que parece ser inveja ou egoísmo, pergunte-se então, ou pergunte para outra pessoa: que tipo de perturbação e transtorno há na sua vida e na vida daqueles com quem você se relaciona? E se você perceber a presença dessa perturbação, ela evidencia a existência de inveja e egoísmo na sua vida. Você entendeu? Entendeu o princípio aqui? Se você percebe que há alguma possibilidade de haver inveja, ambição egoísta no seu coração, para você confirmar, olha, pergunte-se: o que eu estou vendo na vida das pessoas à minha volta ou na minha própria vida? Perturbação e transtorno? Bingo. Então eu tenho inveja, ciúme e ambição egoísta. Mas por outro lado, vai nos explicar Jay Adams, ele diz que quando você percebe em você ou em alguém a presença de perturbação e desordem em diferentes áreas da sua vida, então você também pode fazer a outra pergunta: diante da presença dessa perturbação e desordem, será que no meu coração ou no seu coração há ciúme, há inveja e há ambição egoísta? E os sinais vão te demonstrar: bingo, está lá, está lá. É por isso que eu estou vendo todos esses transtornos. É por isso que nada está indo bem. É por isso que a vida está um caos, os relacionamentos estão um caos. O meu relacionamento com os irmãos está um caos. Por quê? Porque eu estou sendo regido por inveja, ciúme, ambição egoísta. Então, irmãos, o ciúme amargo, que é um zelo severo por algo que alguém deseja,
dirigido contra outra pessoa que possui aquilo que eu desejo, destrói uma família, destrói uma igreja ou qualquer relacionamento em que ele cresça. E isso precisa ser cortado e extirpado pela raiz da nossa vida. E essa atitude no nosso coração, esse afeto no nosso coração, leva também a uma rivalidade feroz, a um espírito partidário, de querer ser melhor do que outros, de criar um clubinho para mim, para junto com esse clubinho eu me exaltar e nos exaltarmos juntos e inflarmos o nosso ego. E isso afeta outros que estão do lado de nós, que estamos envolvidos nesse espírito de rivalidade. E a gente precisa entender, irmãos, que não há lugar para competição e rivalidade entre irmãos e irmãs na fé. E o que nós precisamos fazer então diante disso? Examinar o nosso coração, examinar as nossas motivações, examinar os nossos afetos mais fortes e nos perguntarmos: por que eu estudo o tanto que eu estudo? Por que eu leio os livros que eu leio? Por que eu escuto as mensagens ou palestras e participo das conferências que eu participo? Por que tudo isso? Quais são os meus afetos? Qual é a minha motivação em tudo isso? Qual é o desejo que eu tento obter através de tudo isso? É ser mais parecido com Cristo? É crescer na sabedoria de Cristo? É ajudar os meus irmãos a crescer nessa sabedoria de Cristo, em Cristo e por Cristo? Ou eu quero, através de tudo isso, controlar a minha vida com a minha própria sabedoria, como Adão e Eva quiseram? E eu quero, através de tudo isso, me exaltar e mostrar para as pessoas, e é por isso que eu não consigo resistir e mostrar o tanto que eu conheço, o tanto que eu leio, o tanto que eu estudo, o tanto que eu sei, e não resisto assim àquela tentação assim, de fazer uma crítica para aquele irmão que ele deu uma ótima aula, mas eu tenho que desmerecer aquilo da pessoa. Tenho que tirar o brilho dela, a glória dela, de algo que foi bem feito. Falei, não, olha, foi muito bom, mas olha só, ele errou, ele tropeçou nesse ponto aqui. Não é que a gente nunca pode avaliar uma coisa como negativa, não é isso. Mas às vezes a forma como a pessoa faz, o modo, a motivação de fato é errada, é mesquinha, é invejosa. Ela queria estar ali, ela queria receber o brilho, ela queria receber o elogio, ela queria passar como inteligente, mas ela não conseguiu, então ela tem que desmerecer o outro. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a sabedoria terrena, ela não enxerga além desse mundo. Ela só enxerga a vida aqui e agora. Eu preciso ser glorificado aqui e agora. Eu preciso ser exaltado aqui e agora. E essa fonte terrena de sabedoria revela uma visão limitada e míope da realidade. E ela não leva em consideração a eternidade, mas apenas o agora. E ela vive em função do agora. Então, irmãos, depois de mostrar que a sabedoria de baixo transtorna a vida da pessoa e de quem está à sua volta, agora, em segundo lugar, Tiago ensina que a sabedoria do alto transforma a vida. A sabedoria terrena transtorna e destrói, desorienta. Mas a sabedoria do alto transforma a vida. Está no versículo 17 a 18. Diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Paul Tripp diz que é muito fácil acreditar que a maturidade bíblica é sobre a precisão do conhecimento teológico. Mas ele diz, é preciso dizer que a maturidade é sobre como você vive a sua vida. Maturidade não é sobre precisão de conhecimento teológico, mas sobre a forma como você vive e aplica isso na sua vida. Então ele conclui assim: é possível ser biblicamente alfabetizado,
e precisar de um crescimento espiritual significativo. Irmãos, desde os gregos, da filosofia grega, nós pensamos que a sabedoria tem a ver principalmente com o conhecimento de alguma coisa. Mas Tiago está mostrando que na verdade não. Que a sabedoria verdadeira, ela tem a ver com a prática e aplicar esse conhecimento da maneira correta e apropriada no nosso dia a dia, quando ele é requisitado. Essa é a sabedoria, Tiago vai dizer, que vem do alto, que vem de Deus, que não vem do ser humano, nem é demoníaca. É aplicada na sua vida. Tiago mostra aí então que a sabedoria verdadeira, ela tem as suas características ou frutos pelos quais pode ser identificada: paz, gentileza, obediência, misericórdia, sinceridade ou pureza, aí no texto. Há uma outra história, eu gosto muito de fábulas. E crianças? Quem sabe se você estiver desenhando, você pode desenhar um outro desenho agora. Quem já ouviu falar da fábula de Esopo, chamada O Pavão e o Grou? O Pavão e o Grou. Nessa fábula de Esopo, o pavão se exibe orgulhosamente das suas lindas penas. Só que ele não está contente só em exibir as suas penas. Ele quer ser visto e ele quer ser admirado. Aí ele vê um grou, um pássaro, perto dele, e ele começa a cantar. Ele começa a saculejar suas penas, sua plumagem, e o grou não está nem aí para ele. E ele começa a ficar irritado. Começa a ficar zangado, porque o grou não está ligando para ele. Então o que ele faz? Já que se exibir não funcionou, ele começa a desprezar o grou. Ele começa a fazer críticas para ele. Ele despreza a sua aparência modesta. Ele diz assim: deve ser difícil, né, viver, né, com essa plumagem tão feia, com essas pernas tão finas. Aí começa a desprezar, começa a zombar do grou. E o grou não está nem aí porque ele está falando. Então o grou levanta voo, gira em volta do pavão e diz o seguinte: eu não ligo se você é bonito ou não, se a sua aparência é bonita ou não, o importante é que eu posso voar, e você não pode. Eu posso voar. Qual que é a lição disso? Que não é a aparência, mas é os seus efeitos, é o que ela produz, é ser eficiente, é ser eficaz naquilo que você faz. Da mesma forma, a verdadeira sabedoria, irmãos, não está no valor da nossa aparência, ou no que alguém acha e diz de si mesmo, mas nas habilidades usadas de forma humilde. É o que Tiago nos ensina aqui, que então produzem efeitos práticos, bons e positivos na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Essa é a relevância. Isso que de fato é o mais importante. E como que a gente percebe essa sabedoria do alto na nossa vida? Lembra que a sabedoria falsa, ela produz frutos de desordem interior no coração, que também se manifestam em desordem exterior na nossa vida e na vida de quem está à sua volta. E da mesma forma, essa sabedoria divina que vem do alto, ela produz fruto de ordem interior no nosso coração. Por isso que Tiago inicia falando que essa sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura. Ou seja, a motivação é correta, a motivação é santa, a pureza das intenções, a pureza no coração. Lembra do que Jesus disse? Bem-aventurados ou felizes são os puros de coração. Ou seja, as motivações estão bem orientadas, estão bem ajustadas. E o resultado disso você vê na vida dessa pessoa. Depois ela é pacífica, produz paz. Ela é amável, ela é compreensível, é cheia de misericórdia. Ou seja, a ordem interior do coração se manifesta numa ordem exterior da vida dessa pessoa e influencia positivamente quem está à sua volta. Então, novamente, a gente precisa se lembrar dos ditados, né? Pelo fruto se conhece a árvore.
onde há fumaça, há fogo. Então, se eu percebo esses frutos verdadeiros, né? Não são fingidos, não são legalistas, esse fruto de paz, de amabilidade, de ser compreensivo, de ser misericordioso com as pessoas, de tratar bem as pessoas, onde há fumaça, há fogo. Se é assim que essa pessoa age, se é assim que você age, se é assim que o outro age, então há uma evidência aí de que ela está agindo com a sabedoria que vem do alto, não com a sabedoria terrena que promove a si mesmo. Isso evidencia uma sabedoria que vem do próprio Deus. Então, irmãos, o arrependimento dessa falsa sabedoria humana que nós herdamos de Adão e Eva, quando foram tentados lá por Satanás, e que vem arrastando e vem causando um rastro de destruição na humanidade até aqui, e na nossa vida até aqui, ela precisa ser deixada de lado, através do arrependimento, pelo egoísmo, do orgulho e dessa ambição egoísta, mas isso deve ser demonstrado e acompanhado pela substituição da sabedoria verdadeira, sabedoria divina. Como? Através de atitudes e de práticas que são bíblicas. Então, a grande lição para nós é que eu não suprimo e destrono essa falsa sabedoria do meu coração, apenas tentando deixar ela, abandonar ela, mas eu tenho que colocar a verdadeira sabedoria no lugar. Eu tenho que ter a sabedoria que veio do Senhor para mim. A minha vida não vai ser vivida num vácuo, onde eu apenas deixo de fazer as coisas erradas, deixo de buscar conhecimento e sabedoria por coisas erradas, por motivos errados, mas agora oriento a minha vida da maneira correta, e busco a sabedoria correta, e busco aplicá-la de maneira correta e verdadeira na minha vida. Então, se antes havia inveja, ciúme de uma pessoa, dos irmãos da igreja, de alguém que tem uma posição melhor que a minha, o que eu preciso fazer? Apenas parar de ter ciúme e inveja? Não. Agora eu preciso colocar no lugar a verdadeira sabedoria, e eu preciso agora viver em paz com essa pessoa. Eu preciso agora amar essa pessoa. Eu preciso agora me doar para essa pessoa e servir essa pessoa, que antes que eu queria que ela me servisse, e queria tomar o que é dela, agora eu quero me doar, agora eu quero servir. Você vivia para competir e ser o melhor e o maior diante das pessoas. Agora, se vista, revista da humildade de Cristo e trate essa pessoa ou as pessoas como maior do que você. Honre e valorize os outros de forma verdadeira e sincera. É o que as Escrituras dizem, o apóstolo Paulo diz para a gente tratar os outros como mais merecedores ou melhores do que nós mesmos. Mas antes eu queria me exaltar, mas agora, com a verdadeira sabedoria, eu tenho que colocar algo no lugar. E o oposto, assim como o oposto de não furtar, que a Bíblia diz, é contribuir, dar, não é meramente parar de furtar, assim também parar de invejar, parar de se orgulhar, é agora você passar a dar para as pessoas, é passar a amar essas pessoas e a exaltar corretamente, verdadeiramente, dignamente, as pessoas que estão à sua volta. Porque se você não trocar essa sabedoria e prática por outras, aqueles pecados, eles retornarão. Eu preciso substituir os vícios por virtudes, o orgulho pela humildade, a inveja pelo amor. Porque ao fazermos isso, irmãos, em vez de nós causarmos transtornos, essa sabedoria do alto agora vai trazer paz para os nossos relacionamentos. Tiago diz aí que seremos pacificadores. E o resultado dessa paz, ele vai dizer, é um fruto justo, um fruto de justiça. Porque onde essa sabedoria está presente, ela é semeada, ela vai produzir fruto bom na nossa vida. Ela vai produzir fruto bom na igreja, e a igreja precisa desses bons frutos. A igreja precisa de pacificadores, irmãos. A igreja já tem suficiente, pessoas para trazerem fofoca, pessoas para rebaixar os outros, para
acusarem os outros, para trazer o pecado do outro, não com a finalidade genuína, verdadeira de ajudar o outro, mas simplesmente para expor o pecado do outro. A igreja já tem o suficiente pessoas que fofocam o que o outro falou, e causa briga, e causa dissensão, causa facção. O que a igreja agora precisa, a igreja de Cristo precisa de pacificadores. Pessoas que não colocam panos quentes na situação, mas pessoas que chegam, acalmam os ânimos, chamam a atenção dessas pessoas, nomeia, como diz Tiago aqui, o que de fato está no coração dessas pessoas, e chamem essas pessoas agora para a sobriedade e para a comunhão que deve haver no corpo de Cristo. As famílias precisam disso, precisam de pacificadores, pessoas que agem com misericórdia, com compaixão umas com as outras. Porque o que nós vemos no dia a dia são pessoas que sempre estão causando guerras, brigas e destruição. E poucos são aqueles que estão ali para trazer as coisas para o devido lugar, para ajudar, para ensinar, para corrigir verdadeiramente. Então, irmãos, a gente precisa entender que o sábio, para que isso esteja presente na nossa vida, a gente precisa entender que o sábio, esse sábio que o texto diz aqui, é aquele que primeiro reconhece a sua condição humana, sua condição fraca e tola, e que todo o nosso esforço por obter sabedoria por nós mesmos, e de forma ilícita, desde lá do Éden, fracassou. Você liga o jornal, é sempre tragédia, não é? Sabe o que isso mostra? Olha onde a sabedoria terrena, natural e demoníaca trouxe a gente até aqui. É isso. Então nós precisamos reconhecer que essa é a nossa condição humana, fraca e tola, e reconhecer que essa sabedoria humana não pode redimir a nossa própria vida, nem a vida dos nossos à nossa volta, dos males deste mundo. E ao entendermos isso, precisamos perceber que a sabedoria não é um conhecimento abstrato, que obtemos em palestras ou livros, mas a sabedoria é uma pessoa, e ela tem que vir do alto para nós. Tiago começa a sua carta dizendo justamente que nós que somos tentados, e que percebemos que somos tolos, e nós somos por natureza, nós precisamos pedir essa sabedoria, e entender acima de tudo que essa sabedoria é uma pessoa. Desde a história primitiva da igreja, os intérpretes entendem que lá em Provérbios, principalmente no capítulo 8, quando é descrita ali a sabedoria como uma pessoa que é o arquiteto de Deus, que projeta todas as coisas, que cria todas as coisas, que planeja todas as coisas, que embeleza todas as coisas. Os pais da igreja entenderam, olha Cristo aqui, Ele é a sabedoria em pessoa. Foi com essa sabedoria, a pessoa de Cristo, que Deus criou todas as coisas. E eu preciso me relacionar com essa pessoa, que é a sabedoria, para eu ter a sabedoria que vem dele. Para eu ser sábio como ele é. Então a verdadeira sabedoria, irmãos, que nós obtermos, ela precisa se curvar aos pés da cruz de Cristo. Entendendo que a nossa vã sabedoria, nossa falsa sabedoria, jamais trará redenção para as nossas vidas. O único que trará redenção é Cristo. Ele é essa pessoa sábia, Ele é a própria sabedoria, e é dele que emana essa mansidão, essa humildade de coração. É nele que nós aprendemos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. É com ele que nós aprendemos que ser o menor é ser o maior, que servir é se exaltar. É com ele que nós aprendemos a tratar os outros como superiores a nós mesmos. É com ele que nós aprendemos que há mais felicidade em dar do que receber, em elogiar do que ser elogiado. Então, irmãos, a sabedoria de Cristo nos ajuda a refletir sobre as nossas motivações. É o que Tiago nos mostra aqui, nesse texto até aqui. Tiago menciona aqui que essa sabedoria terrena é motivada por ciúmes e ambição egoísta. Mas a sabedoria do alto, ela é pura, deve ser pura. Nós precisamos então examinar as nossas motivações,
levá-las diante do Redentor, para que Ele possa alinhar os nossos desejos com os princípios da sua palavra. Então a nossa vida, ela precisa ser motivada, acima de tudo, pela glória dEle, e não pela nossa autopromoção. A outra coisa que a gente precisa ser lembrado aqui, ao chegarmos ao fim, é que a sabedoria de Cristo promove humildade. A sabedoria que vem do alto é caracterizada por humildade, diz Tiago. E então é importante reconhecermos as nossas limitações, as nossas fraquezas, do nosso próprio conhecimento, e dependermos de Deus. Isso pode ser especialmente útil, irmãos, essa humildade, em contextos de conflito, contextos em que há dificuldade de liderança e de liderados. Aprender a ser humilde. O liderado precisa saber ser humilde, o líder precisa saber ser humilde. Isso é demonstrar sabedoria. E por fim, a sabedoria de Cristo deve resolver conflitos. Tiago nos mostra que essa sabedoria é pacífica e é gentil. Então ela é uma ferramenta valiosa para nos ajudar a resolver os nossos conflitos, em vez de agravar a situação. Portanto, irmãos, a gente precisa perceber aqui, em tudo isso que Tiago nos colocou, que Tiago faz o mesmo que Jesus sempre fez. Ele coloca diante de nós, diante das pessoas, duas opções. Há dois caminhos, há duas portas. Tiago aqui, ele também mostra isso. Há dois modos de vida. A sabedoria terrena ou a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. Se Deus nos der a sabedoria que ele fala lá no início, se orarmos e buscarmos a sabedoria que vem de Deus e reivindicarmos ela, como ele ensina aqui, ela vai trazer realmente bom fruto para a nossa vida. Vai orientar a nossa vida. Vai pôr fim às batalhas. Mas se o que houver na nossa vida, o que guiar a nossa vida for a sabedoria terrena, animal e demoníaca, ela vai desorientar tudo, vai transtornar tudo, vai destruir tudo. Por fim, pode destruir a nossa própria vida, a nossa própria alma. Então, em última análise, irmãos, nós precisamos escolher entre o amor de Deus, o amar a Deus, ou amar ao mundo. Tiago vai falar isso mais adiante. O próximo texto é sobre isso. Precisamos saber o que está controlando nosso coração. Quais afetos dominam a nossa vida? O amor ao Senhor ou o amor ao mundo, a nós mesmos? Portanto, há duas fontes de sabedoria, com dois resultados diferentes. Qual que você vai escolher a partir de aqui? Qual sabedoria você vai buscar a partir daqui? A sabedoria de Cristo ou a sabedoria demoníaca? Oremos, irmãos. Deus santo e soberano, nós lemos a Tua palavra, Pai. Nós aprendemos do Senhor. Nós ouvimos a revelação do Senhor. O ensino que vem do Senhor. E esse ensino nos confronta. Esse ensino nos mostra como desde o Éden, desde os nossos pais, Adão e Eva, nós temos sido regidos por uma sabedoria humana, não espiritual e demoníaca. Pois quando cedemos, através dos nossos pais, nossos representantes, à tentação de Satanás, em vez de assimilarmos e termos a sabedoria, o conhecimento que veio do Senhor, nós ficamos de fato à mercê do nosso próprio conhecimento e da nossa própria sabedoria autocentrada, Senhor. E reconhecemos que desde lá, há milênios, essa sabedoria terrena e demoníaca, ela tem transtornado, ela tem destruído todo o curso da existência humana. E reconhecemos, Senhor, que em muitos momentos, essa sabedoria falsa e demoníaca também tem transtornado a nossa vida, transtornado os nossos relacionamentos. E por isso, Senhor, primeiramente nós queremos reconhecer
confessar e nos humilhar diante do Senhor. E queremos suplicar a Ti a Tua misericórdia, suplicar a Ti a Tua graça que há em Cristo Jesus. Suplicar a Ti, ó Pai, que nos mostre a verdadeira sabedoria. A sabedoria viva, a sabedoria em pessoa, a sabedoria encarnada. E que de fato a nossa vida, Senhor, possa ser motivada por conhecer essa sabedoria, por andar com essa sabedoria, por imitar essa sabedoria nas nossas vidas diárias, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nosso trabalho, nos estudos, faculdade, escola, e também na igreja, que é a comunidade do Redentor. É a comunidade onde essa sabedoria encarnada vive. Que de fato, Senhor, não venhamos a desprezar a Cristo entre nós. Que de fato venhamos olhar para Ele. E que Ele seja de fato a motivação da nossa vida. Que de fato a glória dEle, não a nossa, seja a motivação da nossa existência. E que ao contemplarmos a Ele, a sua beleza, a sua grandeza, sejamos de fato transformados de glória em glória à imagem dEle. E que a cada dia mais, ao andar com Ele, Ele possa limpar o nosso coração de toda motivação mesquinha e pecaminosa. E que de fato o Senhor, Ele possa colocar em nós a sua mansidão, a sua paz, a sua misericórdia, a sua compaixão, uns para com os outros. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que de fato o Cristo possa viver em nós e que possamos viver nele essa verdadeira sabedoria, Senhor. Louvamos a Ti e exaltamos a Ti em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquemos de